Então vamos lá, nossa aula número 11 aí, sobre o erro de tipo, nos termos do artigo 20, caput, do Código Penal, é o erro sobre o elemento constitutivo do tipo penal. Elemento constitutivo, o que é? São os elementos específicos do tipo penal. Exemplo do homicídio, matar alguém. Matar é um elemento que constitui o tipo penal, assim como alguém também é um elemento do tipo penal. Exemplo do erro de tipo, o caçador que vai fazer uma caçada na mata lá e ele vai ver um movimento nos arbustos lá, efetua disparo pensando em se tratar de algum animal, quando na verdade era uma pessoa, ele acaba matando essa pessoa. Esse é um exemplo bem clássico aí sobre o erro do tipo, né? Ou seja, o agente ele desenvolve uma conduta sem a consciência ou sem a vontade em relação aos elementos que integram o tipo penal. Esse erro do tipo que a gente está falando é o erro do tipo essencial. Ele pode ser 1, vencível, ou 2, invencível. O erro de tipo invencível, ou inevitável, ou excusável, é aquele em que qualquer pessoa nas mesmas circunstâncias incorreria. O exemplo aí é um agente está lá numa casa noturna onde é vedada a entrada de menores de 18 anos, ele acaba encontrando uma moça lá, se relaciona com a moça, vai pro motel lá, tem relação sexual, quando na verdade ele descobre que ela tinha 13 anos e não poderia estar fazendo isso, né? Então quando ele se depara com esse erro aqui, é um erro do tipo invencível, né? Por quê? Porque não tinha como ele presumir que essa moça teria essa idade. Primeiro, pelo local ser proibido para menores de 18 anos. Segundo, né, por outros fatores físicos, né, da moça. Aqui para ilustrar nosso exemplo, seria um erro aí que qualquer outra pessoa incorreria nas mesmas circunstâncias, né? Agora, o erro do tipo invencível, ele exclui o dolo e a culpa. Dolo porque o agente ele desenvolve a conduta sem consciência e sem vontade. E culpa por ausência de previsibilidade, né? Não tinha como ele prever que aquela, no exemplo da menor, seria uma menor dentro de uma balada onde não é permitido a entrada de menores, né? E sem vontade, porque ele não tinha vontade de cometer nenhum crime relacionado a isso. Ele estava agindo normalmente. Agora, o erro de tipo vencível, ou evitável, ou inexcusável. O erro de tipo vencível ou excusável é o erro qual o agente com mais cautela ou prudência teria evitado. Exemplo, o mesmo exemplo da caça aí, é o caçador que está fazendo uma caça próximo a um perímetro urbano ali, e ao se deparar com a movimentação no arbusto, ele efetua disparo para matar aí o possível animal, quando na verdade era uma pessoa. Porém, nesse caso aqui, como ele está próximo de um perímetro urbano, seria imaginável que poderia ser uma pessoa, né? Então, se enquadra aí dentro do erro vencível. O erro de tipo vencível, ele exclui o dolo, mas não a culpa, desde que prevista o crime em sua modalidade culposa, desde que o crime seja previsto na modalidade culposa. Então, quais são os efeitos do erro de tipo essencial? No artigo 20, caput, o erro de tipo vencível ou invencível sempre exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Invencível exclui o dolo e a culpa. Vencível exclui o dolo, mas o agente responde por crime culposo. Se não houver esta modalidade, será fato atípico. Então, um resuminho rápido aí.
sobre o erro de tipo. O erro de tipo, a gente desenvolve conduta sem saber que estava praticando o crime. Erro sobre a presença de um elemento do tipo. Invencível, exclui dolo e culpa. Vencível, exclui dolo, mas responde por culpa se previsto. Agora, o erro de tipo acidental é o erro sobre qualificadoras, agravantes e causas de aumento de pena. Logo, não exclui o dolo ou a culpa. São causas de erro acidental. 1. O erro sobre o objeto. 2. Erro sobre a pessoa. 3. Erro na execução, que é o aberratio ictus. 4. Resultado diverso do pretendido, aberratio criminis. O erro sobre nexo causal. 5. 1. Erro sobre o objeto. Agente que subtrai uma coisa pensando ser outra. Não exclui o crime. Por exemplo, o cara vai lá, ele pensa que ele está roubando uma joia preciosa, quando na verdade ele está roubando uma bijuteria. Então, é um erro aí de tipo acidental sobre o objeto. Erro sobre a pessoa. Nos termos do artigo 20, parágrafo 3º, segunda parte, o agente responde como se houvesse atingido a vítima pretendida. Exemplo, um agente aí, ele tem a vontade de matar o seu pai, ele vai lá para matar o pai, e na casa do pai, ele olhando a distância, ele vê ali que tem alguém na sacada ali, efetua disparo, mata a vítima, mas na verdade ele está atingindo uma vítima que é amigo do seu pai que está lá. Aí o que acontece? E seu pai acaba saindo intacto. Ele vai responder pela vítima pretendida. Então, nesse caso aí, ele vai responder por homicídio com a causa de aumento de pena aí por ter cometido homicídio contra a ascendente, né? Então, ele vai responder pelas qualidades da vítima pretendida, né? Agora, 3. Erro na execução. Ou também aberratio ictus, que significa o quê? Desvio de golpe. O erro na execução, que atinge vítima adversa, a relação nesse caso seria sobre a vítima e não sobre o crime. Esse erro deve ser acidental. Exemplo, uma pontaria. Essa conduta é retratada no artigo 73, primeira parte do Código Penal, que faz expressa remissão ao artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. Ou seja, o agente responde pelas qualidades da vítima pretendida. No caso de resultado duplo, o agente que com uma ação atinge duas vítimas, nesse caso, nos termos que dispõe o artigo 73, segunda parte, deve-se aplicar a regra do artigo 70 do Código Penal, no qual o agente com uma única ação produz dois resultados. Se considera a pena do crime mais grave aumentada de 1/6 até metade. Lembrando que essa regra do artigo 70 se refere ao concurso formal de crimes, né? Então, se aplica o concurso formal de crimes aqui. Em resumo aí, o erro na execução é sobre a pessoa pretendida e não nos meios de execução. O agente ele acaba atingindo aí pessoa diversa. Com o resultado único, consideram-se as condições da pessoa pretendida. Com o resultado duplo, concurso formal do artigo 70. 4. Resultado diverso do pretendido, aberratio criminis. O erro se relaciona ao bem jurídico e não à pessoa pretendida, como no exemplo anterior. Exemplo aí, o agente aí, ele querendo lesionar o patrimônio alheio aí, tá com uma pedra no vidro do carro de uma vítima, essa pedra não quebra o vidro, ricocheteia e acaba acertando a cabeça de uma pessoa, causando lesão corporal. Então, nesse caso aí, ele vai responder pelo crime de lesão corporal culposa, né? Ele vai responder por lesão corporal culposa. No caso do resultado único, né? Agora, quando o resultado é duplo, é um pouquinho diferente. Então, vamos lá. No resultado único. Nos termos do artigo 74 do Código Penal, o agente responde pelo resultado diverso, na sua modalidade culposa.
Vale lembrar que se o crime culposo for menos grave ou não dispor dessa modalidade, não se aplica o artigo 74. O agente responde por tentativa. Então, se não existir a modalidade culposa e o crime for mais grave, ele vai responder pela tentativa, né? Exemplo, como que eu posso formular um exemplo aqui? Bom, agora eu não vou conseguir pensar num exemplo. 2. Com resultado duplo. Como prevê o já mencionado artigo 74, aplique-se a regra do artigo 70. Responderá em concurso formal de crimes. Resumindo, o resultado diverso do pretendido. Acidente ou erro nos meios de execução. Responde pelo resultado diverso. Com resultado único, responde por culpa se prevista em lei. Com resultado duplo, concurso formal do artigo 70. Agora a gente vai para as discriminantes putativas. Ocorre quando a gente acredita estar diante de uma excludente de ilicitude, mas na verdade não está. Existem algumas espécies de discriminantes putativas. 1. Discriminante putativa por erro de tipo. Exemplo, do alarme falso. O cara tá lá dentro de um prédio, aí de repente soa o alarme de incêndio, ele desesperado lá, o cara na frente dele vai lá dar um murro no cara, agride, causa lesão corporal no cara para poder se evadir do local aí, quando na verdade era um alarme falso, né? Esse é o erro sobre a situação do fato, ou seja, a situação ela é imaginária, que é o que causa, mas é o que causa a ação do agente aí. 2. Discriminante putativa por erro de proibição. Exemplo aí é o cara que vai lá, agride o outro já acessou a agressão, né? Ele vai lá, pega uma arma e mata o seu agressor, acreditando estar agindo em legítima defesa da honra, que é um instituto que não existe mais há, se bobear, séculos. Então ele tá errando sobre... Ele erra sobre a proibição, né, da legítima defesa, né, sobre o seu alcance, né, vamos dizer assim, né. As consequências dessa discriminante putativa, elas encontram-se aonde? No artigo 21, e são as mesmas do erro de proibição, erro de proibição direto. Não se exclui o dolo porque o erro sobre a culpabilidade e não sobre a conduta. Se o erro for evitável, o agente terá cometido o crime doloso, mas não responderá por ele. Se for evitável, responderá pelo crime doloso com pena diminuída de 1/6 a 1/3. As consequências aí, né? No contexto de discriminante putativa, se aplica a teoria limitada da culpabilidade, quando incidir sobre pressupostos de uma ação de fato. Exemplo, o agente imaginar que está diante de uma injusta agressão, que foi o caso do cara que ele tem já um desafeto ali, já disse que ia matar ele alguma vez, e ele em um outro determinado momento está em um local, vê esse desafeto vindo em sua direção, com a mão na cintura, e ele já estava andando armado com medo, saca a arma, mata o cara, quando na verdade o cara só ia pegar o celular do bolso. Esse é um exemplo aí, dentro desse contexto aí, dessa discriminante putativa. O efeito em relação à conduta do agente é o mesmo do erro de tipo do artigo 20. Se o erro for invencível, exclui o dolo e a culpa. Se vencível, exclui o dolo, mas o agente responde se houver modalidade culposa. Agora, se a discriminante putativa recai sobre pressupostos dos limites legais dos excludentes, se evitável, o agente será isento de pena. Se evitável, o agente responde, mas com pena reduzida, segundo o artigo 21 do Código Penal. Resumindo, discriminante putativa é uma excludente de ilicitude, erroneamente, que o agente acha ali que é, mas não é.
A discriminante putativa por erro de tipo é um erro do tipo essencial e incide sobre o elemento de tipo permissivo. Exemplo, imaginar que está em legítima defesa. Discriminante putativa por erro de proibição. O agente sabe tudo o que está acontecendo ali, o que ele está fazendo, mas acredita estar diante de uma causa que exclui o crime. Né? Exemplo aí do cara aí que leva o tapa na cara e acha que está em legítima defesa da honra. Quais são as consequências, né, dessas discriminantes putativas? Ela usa como teoria limitada da culpabilidade quando a discriminante incidir sobre pressupostos de uma situação de fato. O efeito será o mesmo do erro de tipo do artigo 20. Se o erro for vencível, o agente responde por crime culposo, se assim previsto. Se for invencível, exclui o dolo e a culpa. Quanto a discriminante recair sobre limites legais das excludentes, quando o agente sabe do fato, mas pensa ser lícito ou lícito o seu ato, o efeito será o mesmo do erro de proibição do artigo 21 do Código Penal. Se o erro for evitável, o agente responde, mas com pena reduzida de 1/6 a 1/3. Se for inevitável, o agente será isento de pena. Agora, tem um último detalhe aqui, que é o erro provocado por terceiro, previsto no artigo 20, parágrafo 2º do Código Penal, aonde determina que o terceiro responderá pelo delito na condição de autor. Nesse caso aí, o que acontece? O terceiro, ele vai coagir o agente ali, através de dolo ou de culpa, a praticar certo ato criminoso. Então, essa provocação pode ser causada por terceiro por dolo ou culpa. Se o erro, e quem responde é sempre o agente, tá? Mas acontece o quê? Se o erro for inevitável, o agente está livre de dolo e de culpa. Mas se for evitável, ele responde por culpa. Um exemplo aí para ele estar respondendo por culpa, o cara entrega uma arma na mão dele, fala que a arma está descarregada e que ele pode efetuar disparo. É um erro evitável, né? E ele vai lá e efetua o disparo e acaba matando alguém. Ele responde por homicídio culposo. E o agente aí, coautor aí, provocador, vamos dizer assim, responde por homicídio doloso. Beleza? Então, nossa aula é essa aí hoje, né? Nosso resumo da aula, nosso capítulo aqui do livro. Capítulo 11. O próximo será causas excludentes de ilicitude. Se puder, faz o curso lá do professor. Compra o livro dele aqui, ó, que é top, vadimeco. E é isso, faz o curso, estuda. E faz uns resumos assim também que vai dar tudo certo, beleza? É isso então, falou.